Há uma frase silenciosa que ecoa em milhões de mentes todos os dias. Um sussurro quase invisível no meio do barulho constante da vida moderna. Eu não aguento mais. Você já sentiu isso? Aquele peso no peito durante a madrugada, quando o mundo dorme, mas a sua mente não. Aquele nó na garganta que surge com uma simples notificação no celular. A raiva que explode por algo pequeno e o arrependimento que vem logo depois. Essa é a confissão não dita de uma geração inteira, cansada de lutar contra o que não pode controlar, exausta de travar batalhas que não deveriam existir. Vivemos em uma era em que tudo parece estar ao alcance de um toque, mas o que mais desejamos, paz interior, parece cada vez mais distante. O mundo moderno nos ensinou a buscar controle, controlar a carreira, a imagem, as emoções, as pessoas. Mas ao tentar dominar tudo ao nosso redor, perdemos o domínio sobre o que realmente importa, nós mesmos. E o preço disso é alto. Você sente isso quando acorda já cansado, quando o dia termina e a mente continua gritando. Passamos a vida reagindo, lutando contra situações que não estão sob nosso poder. E nesse movimento incessante, esquecemos a lição mais profunda do estoicismo. Não é o mundo que precisa mudar, é a maneira como o vemos. Imagine-se agora, respirando fundo, no silêncio da noite. Tudo o que aconteceu hoje já passou. O que virá amanhã ainda não chegou. Só existe este momento. É aqui que começa o caminho estoico. Os antigos sábios sabiam o que nós esquecemos. A serenidade não nasce da fuga, mas da aceitação. Marco Aurélio escreveu: em meio às guerras e ao caos do império, a alma se torna igual ao que pensa constantemente. Se você pensa em medo, torna-se medo. Se pensa em gratidão, torna-se gratidão. Este vídeo é mais do que um conteúdo. É um convite a uma jornada noturna. Uma travessia entre o ruído e o silêncio, entre... Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. E a ansiedade e a paz. Ao longo dos próximos capítulos, você vai aprender a libertar sua mente das correntes invisíveis da preocupação, a relaxar sua alma e a despertar renovado, como se cada amanhecer fosse uma nova vida. Mas, antes de mergulhar nessa experiência, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino. Isso garante que o YouTube continue te entregando vídeos que elevam o espírito e acalmam o coração. Você vai perceber que o estoicismo não é uma filosofia antiga. É um mapa vivo para navegar neste século caótico. Respire fundo. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso do seu corpo no presente. Tudo o que você busca, paz, clareza, força, está dentro de você, adormecido, esperando ser despertado. Hoje, nesta noite, começamos o despertar. Dia 1. O círculo interno. A fronteira entre a paz e o caos. Vivemos em um mundo que exige demais. Espera-se que sejamos produtivos, fortes, bem-sucedidos, disponíveis, conectados e felizes, tudo ao mesmo tempo. E quando não conseguimos manter esse ritmo insano, vem o colapso silencioso, a exaustão emocional. Sêneca, há quase 2000 anos, já alertava sobre isso. Ele dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Hoje desperdiçamos não apenas o tempo, mas também a energia vital, tentando controlar o incontrolável. Imagine a mente humana como um círculo dividido em duas partes. Dentro dele estão as coisas que você realmente pode controlar. Suas ações, suas escolhas, suas reações, seu esforço, sua atitude diante da vida. Fora dele estão todas as outras coisas. O comportamento dos outros, a opinião alheia, o futuro, o passado, o clima, a sorte. O segredo estoico está em viver dentro do círculo interno. Cada vez que você tenta atravessar essa fronteira, tentando mudar o que está fora do seu poder, você desperdiça energia e perde a serenidade. Sêneca chamava isso de o anel da razão.
o limite da ansiedade humana. Ele dizia que o sábio é aquele que sabe até onde vai o seu domínio, e dentro desse espaço, ele é rei. Fora dele, é apenas um prisioneiro de ilusões. Quantas vezes você se viu angustiado porque alguém não agiu como esperava? Quantas noites perdeu, imaginando o que poderia acontecer amanhã? Esse é o preço de viver fora do círculo, tentar controlar o universo quando deveria estar cuidando do próprio jardim. O verdadeiro poder nasce da renúncia ao controle. Quando você aprende a aceitar o que não pode mudar, algo dentro de você se alinha. A mente para de lutar contra o vento e começa a usá-lo a seu favor. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a calma profunda de quem não é mais escravo das circunstâncias. Imagine Sêneca, em sua casa em Roma, escrevendo cartas a Lucílio enquanto o império desmoronava. Ele tinha tudo: riqueza, poder e influência, mas sabia que podia perder tudo em um dia. E foi justamente por isso que ele aprendeu a viver sem se apegar. Ele escreveu: "Nada nos pertence, exceto nossos pensamentos." É nessa frase que o segredo da paz noturna se revela. Antes de dormir hoje, pergunte a si mesmo: o que dentro do meu círculo interno eu posso cuidar agora? E o que preciso soltar para o universo? Essa é a fronteira sagrada onde termina o caos e começa a tranquilidade. Dia 2. A noite como mestra. O silêncio que revela a verdade. A noite sempre foi o território da alma. É quando o corpo se entrega ao descanso e a mente, livre das distrações do dia, começa a revelar o que realmente está guardado dentro de nós. Durante o dia, usamos máscaras: a da produtividade, a da força, a da alegria forçada. À noite, quando as luzes se apagam e o mundo silencia, todas as máscaras caem. É nesse instante que o verdadeiro diálogo começa, o da mente consigo mesma. Os antigos filósofos sabiam disso. Para os estoicos, a noite não era um tempo de fuga, mas de aprendizado. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia quase sempre à noite. Era o momento em que ele revisava suas ações, questionava suas emoções e buscava corrigir seus erros. Ele não via o silêncio como vazio, mas como espelho. E é nesse espelho que você pode começar a enxergar o que o dia inteiro tentou esconder. O silêncio noturno tem um poder que o barulho do mundo jamais terá. Ele não traz respostas prontas. Ele te obriga a escutar. E quando você escuta, começa a perceber que muitas das suas dores não vêm do que aconteceu, mas do que você pensa sobre o que aconteceu. É por isso que o estoicismo nos ensina a não lutar contra os acontecimentos, mas contra as interpretações destrutivas que criamos sobre eles. Pense em quantas vezes você reviveu à noite uma discussão que já passou. Quantas vezes reescreveu mentalmente uma conversa, tentando dizer aquilo que não disse. Quantas vezes imaginou o que poderia ter feito diferente. Essa é a mente tentando corrigir o que já não existe. O passado é uma sombra que se alimenta da sua atenção, e o futuro é um fantasma que se nutre do seu medo. Só o presente é real, e é nele que a paz acontece. Para o estoico, a noite é uma escola da presença. É o momento em que você pratica o desapego do passado e a confiança no que virá. Não há espaço para arrependimento nem para ansiedade, apenas para observação. Quando você se deita e sente o peso do corpo no colchão, perceba: tudo o que você precisa já está aqui. O ar que entra, o silêncio que te envolve, a consciência que observa. Isso é o agora, e o agora é sagrado. Mas há algo ainda mais profundo. A noite também revela o que você teme enfrentar. Aquilo que durante o dia é abafado pelo movimento, à noite ganha voz. E é nesse momento que você tem duas escolhas: fugir ou olhar de frente. O estoico escolhe olhar, não com julgamento, mas com curiosidade. Ele observa seus medos como quem observa o fogo. Reconhece o calor, mas não se queima. Sêneca dizia: o homem que teme o sofrimento já sofre o que teme. Quando você foge das suas próprias sombras, elas te perseguem. Quando você as encara, elas se dissipam. É por isso que o silêncio da noite não é algo a ser evitado, mas a ser honrado. Ele é o espaço onde você se encontra, onde a verdade vem à tona,
onde a alma respira. A partir de hoje, transforme suas noites em rituais de reconexão. Antes de dormir, apague as luzes e sente-se em silêncio por alguns minutos. Respire profundamente. Observe seus pensamentos passarem como nuvens. Não lute contra eles, apenas veja-os virem e irem. Essa prática simples e poderosa é a meditação estoica noturna. É assim que você começa a domesticar a mente e abrir espaço para a serenidade. O segredo está em entender que o silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. E essa consciência é a chave para viver de forma mais sábia. À noite, quando tudo cessa, o universo sussurra verdades que o ruído do dia não deixa ouvir. Se você aprender a escutar, descobrirá que a paz nunca esteve fora. Ela sempre esteve aí, esperando que você ficasse quieto o suficiente para percebê-la. Dia 3. O peso invisível, libertando-se das expectativas. Nenhuma prisão é tão sufocante quanto aquela construída pelas expectativas. Esperamos ser reconhecidos, amados, compreendidos. Esperamos que a vida siga o plano, que as pessoas ajam como gostaríamos, que o destino nos recompense pelo esforço. Mas a verdade é que a vida não se curva aos nossos desejos, e é exatamente por isso que sofremos. Sêneca afirmava: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. A ansiedade nasce da ilusão de que podemos controlar resultados. O estoicismo nos ensina algo libertador. Você tem o direito à ação, não ao resultado. Isso significa que o seu papel é agir com virtude, com retidão, com presença e aceitar que o que vem depois não depende de você. Marco Aurélio dizia: aceite o que o destino lhe traz, pois ele foi moldado para você. Isso não é resignação, é sabedoria. É entender que há uma ordem maior e que resistir a ela é como lutar contra o mar. À noite, quando você se deita e sente o peso do dia sobre os ombros, perceba quantas dessas dores vêm de expectativas frustradas. Talvez alguém não tenha te tratado como esperava. Talvez o plano não tenha dado certo. Talvez o futuro pareça incerto. Tudo isso é parte do jogo da vida. E quanto mais você tenta segurar, mais dói. O estoico aprende a soltar. Ele não se torna frio, ele se torna livre. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da humanidade, dizia: quer ser invencível? Então não lute pelo que não depende de você. Essa é uma das frases mais poderosas já escritas. Quando você entende isso profundamente, descobre que nada pode te ferir, a não ser sua própria interpretação dos fatos. As expectativas criam tensão, e a tensão impede o descanso. Por isso, o primeiro passo para dormir em paz é perdoar o mundo por não ser como você queria. Solte o controle. Confie no fluxo da vida. A aceitação é o maior antídoto contra a angústia. Antes de dormir hoje, diga a si mesmo: eu fiz o que pude com o que tinha. O resto pertence ao universo. Permita-se descansar nesse pensamento. Isso é liberdade. Isso é estoicismo em prática viva. Dia 4. A arte de silenciar a mente. A paz como habilidade. O silêncio interior não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Ninguém nasce com a mente tranquila. Ela é moldada pela prática, pela paciência e pelo autodomínio. Vivemos em uma época em que a mente foi treinada para reagir, não para observar. Somos bombardeados por estímulos, notificações, opiniões, urgências, e cada uma delas é um fio puxando nossa atenção para fora. Quando a noite chega, tentamos dormir, mas a mente viciada em ruído não sabe parar. Os estoicos compreendiam que o controle da mente era o maior dos desafios. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Silenciar a mente, portanto, não é um luxo espiritual, é uma necessidade vital. Comece observando seus pensamentos como se fossem pássaros cruzando o céu. Eles vêm e vão, mas você não é nenhum deles. Você é o céu, amplo, sereno, imutável. Essa é a visão estoica. Você não é o que pensa, é aquele que observa o pensamento. Quando entender isso, o caos mental perde o poder sobre você. A cada noite,
Pratique o distanciamento. Quando um pensamento negativo surgir, e se der errado, e se eu não for suficiente, pare e diga a si mesmo: isso é apenas um pensamento, não um fato. Essa simples frase separa você da tempestade. Ela devolve o poder ao seu centro. Silenciar a mente não é apagar o pensamento, é escolher quais pensamentos merecem atenção. É como limpar um jardim. As ervas daninhas sempre vão tentar crescer, mas você decide o que floresce. A serenidade não é a ausência de problemas, é a capacidade de não ser escravizado por eles. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas compreendê-las. Quando você observa um medo sem julgá-lo, ele se dissolve. Quando observa a raiva sem alimentá-la, ela perde a força. Assim nasce a verdadeira paz, não da fuga, mas do entendimento. Antes de dormir, experimente este exercício. Respire fundo e diga mentalmente: eu não sou meus pensamentos, eu sou o espaço entre eles. Sinta como o corpo se relaxa e o coração desacelera. É nesse espaço que a alma descansa. É nesse espaço que o silêncio se torna cura. Dia 5. O general imperfeito, Marco Aurélio e a comparação tóxica. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava o maior império do mundo conhecido, é muitas vezes lembrado como um símbolo de poder, disciplina e serenidade. Mas poucos percebem que, por trás da coroa e das batalhas, ele enfrentava uma luta interna constante, a tendência humana de se comparar aos outros. Ele não buscava medir sua grandeza em relação a Platão, a Alexandre ou a qualquer figura histórica. Seu verdadeiro parâmetro era ele mesmo, o Marco Aurélio de ontem, e a pergunta que ele se fazia todos os dias era: fui melhor hoje do que fui ontem? Essa simples reflexão revela uma das verdades mais profundas do estoicismo. A única competição legítima é consigo mesmo, e todo sofrimento originado de comparações externas é totalmente desnecessário. No mundo moderno, essa tendência humana se tornou ainda mais perversa. As redes sociais criaram vitrines constantes, exibindo apenas a versão polida e idealizada da vida das pessoas. Você vê viagens espetaculares, conquistas profissionais brilhantes, corpos perfeitos e relacionamentos aparentemente sem esforço. A mente, no entanto, tende a comparar o que é cru e incompleto em si mesmo com o que é filtrado e editado nos outros. Esse contraste inevitavelmente gera frustração, ansiedade, baixa autoestima e uma sensação persistente de insuficiência. A comparação é um veneno silencioso que corrói a paz interior. E ao contrário do que muitos acreditam, não é a vida que dói, mas o julgamento que você faz dela. Marco Aurélio nos dá a chave para escapar dessa armadilha. Ele entendia que a essência da vida virtuosa não está na grandeza externa, mas na qualidade da atuação no papel que o destino nos concedeu. Se você é um professor, um empreendedor, um médico ou um estudante, a métrica de sucesso não é a riqueza, o prestígio ou o reconhecimento dos outros. O verdadeiro parâmetro é se você está agindo com justiça, coragem, temperança e sabedoria. As virtudes que os estoicos consideravam essenciais. A comparação com outros é uma distração, um desvio que impede a concentração no próprio desenvolvimento moral e intelectual. Cada indivíduo tem seu papel único na vida, assim como cada ator em uma peça de teatro. O tamanho do palco ou o número de espectadores não importa. O que importa é a qualidade da performance, a integridade da atuação e a fidelidade ao próprio caráter. Para tornar isso prático, imagine seu dia típico. Você acorda e imediatamente verifica as redes sociais. Em poucos minutos, seu cérebro é inundado por conquistas, elogios, fotos de sucesso e aparente felicidade alheia. A mente, treinada por séculos de evolução, faz comparações automáticas. Por que eu não tenho isso? Por que minha vida não é assim? Por que meu esforço não rende tanto quanto o dele? Esse é o ponto exato em que nasce o sofrimento. Cada comparação é uma prisão autoimposta.
uma corrente que te impede de perceber a singularidade do seu caminho. O exercício estoico é interromper esse fluxo mental e redirecionar a atenção. Identifique suas ações, suas escolhas e sua evolução, e não o espelho irreal que os outros projetam. Outro ponto crítico abordado por Marco Aurélio é a compreensão de que bens externos, fama, dinheiro, reconhecimento, são indiferentes morais. Não acrescentam nem diminuem a virtude de quem os possui ou perde. Ao medir seu valor apenas pela virtude e pelo esforço, você elimina a necessidade de validação externa e o sofrimento derivado da comparação. Um exemplo prático: se você falhou em um projeto, em vez de se torturar por não ser tão bem-sucedido quanto um colega, pergunte: atuei com integridade, diligência e coragem dentro das minhas possibilidades? A resposta, não o resultado, é o que define o progresso moral. A verdadeira concorrência é interna. Vencer a si mesmo é a vitória mais poderosa. Para fixar esse aprendizado, podemos criar um exercício diário de reflexão. Ao final do dia, anote 3 momentos em que você agiu de acordo com sua virtude, sem se preocupar com a opinião ou desempenho alheio. Em seguida, identifique 3 situações em que a comparação tentou dominar seu pensamento. Visualize como poderia reagir de forma diferente no futuro, concentrando-se apenas no que depende de você. Essa prática não apenas fortalece a mente, mas condiciona o cérebro a rejeitar padrões irreais, cultivando autossuficiência racional. Por fim, é importante compreender que a comparação tóxica não desaparece magicamente. Ela surge, sutil, em momentos de vulnerabilidade ou cansaço emocional. Mas ao adotar a disciplina estoica, você cria barreiras internas. Você aprende a colocar cada julgamento em perspectiva. Cada pessoa tem uma história, uma bagagem, talentos e limitações diferentes. O que você vê é apenas um fragmento, uma impressão, e não a realidade completa. Quando internalizamos que a única medida de excelência somos nós mesmos, toda a ansiedade comparativa se dissolve. A liberdade emocional nasce da consistência diária de viver de acordo com a própria razão, e não pelas métricas alheias. Marco Aurélio nos ensina que o general mais poderoso do mundo ainda se comparava apenas consigo mesmo. Hoje, você não precisa mais se comparar ao sucesso filtrado do mundo. Sua meta é ser melhor do que ontem, crescer sem ansiedade e transformar cada ação em uma expressão de virtude. A prática diária da autoavaliação, do foco no próprio caráter e da rejeição de comparações externas é o caminho para uma mente sólida, resiliente e inabalável. Este é o dia 5, o dia em que você aprende que a única competição real é a sua evolução interior e que toda comparação externa é um convite ao sofrimento desnecessário. Dia 6, o escravo irritado, Epicteto e o poder da pausa. Epicteto nasceu escravo, sem direito sobre seu próprio corpo, vivendo sob a tirania de um mestre que poderia, a qualquer momento, infligir dor ou punição. Mas a grande lição que ele nos deixou não está em suas circunstâncias externas, e sim na maneira como ele transformou seu sofrimento em liberdade interna. Há uma história emblemática que ilustra essa filosofia. Em um acesso de fúria, seu mestre torceu sua perna até quebrá-la. Epicteto, com calma inabalável, apenas disse: "Você vai quebrá-la." E quando a perna se quebrou, ele acrescentou: "Eu não te avisei que isso aconteceria?" A mensagem é clara: o corpo pode sofrer, mas a mente, a dignidade e a escolha de resposta permanecem inabaláveis. Essa é a essência do poder da pausa estoica. No mundo moderno, a perna quebrada de Epicteto assume diversas formas. Pode ser um e-mail agressivo, uma crítica injusta, o trânsito infernal, um comentário maldoso nas redes sociais
ou a frustração de um colega de trabalho. Nossa reação instintiva é dar poder a essas circunstâncias, permitindo que definam nosso humor, nossa paciência e, em última análise, nossa vida emocional. A raiva surge quando permitimos que estímulos externos, que estão fora do nosso controle, determinem nossa resposta. A prática estoica consiste em reconhecer o estímulo, identificar que ele está fora de nosso controle e criar o intervalo necessário antes de reagir. É nesse intervalo, essa pausa consciente, que reside toda a liberdade. Epicteto ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço sagrado, o espaço da escolha. Cada impressão que recebemos, seja um insulto, um obstáculo ou uma frustração, é apenas um dado bruto. O sofrimento começa quando julgamos essa impressão como terrível ou injusta e nos permitimos reagir emocionalmente. A pausa nos permite intervir nesse julgamento. Podemos decidir não reagir ou reagir de forma alinhada à razão e à virtude. É a diferença entre ser vítima das circunstâncias e ser o observador consciente de nossas próprias ações. Praticar essa pausa requer treinamento diário. Um exercício poderoso é imaginar pequenas irritações do dia a dia e ensaiar mentalmente a resposta ideal. Por exemplo, se um motorista corta seu caminho no trânsito, em vez de explodir de raiva, respire profundamente e pergunte: isso está sob meu controle? A resposta é não. Então, deixe ir. Se aplicarmos esse princípio repetidamente, ele se torna automático. A raiva perde força, o controle emocional aumenta e a mente se torna um espaço seguro, intocável pelo caos externo. Esse exercício pode parecer simples, mas é revolucionário. Ele transforma qualquer estímulo externo em oportunidade de fortalecer o caráter. Outro ponto importante é entender que a liberdade não significa ausência de dor física ou injustiça. Epicteto ainda sofreu, teve sua perna quebrada, enfrentou limitações severas e privações. A diferença é que ele escolheu não sofrer emocionalmente por aquilo que não podia controlar. Ele nos ensina que a dor física é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Cada vez que criamos um pequeno intervalo entre estímulo e reação, estamos literalmente treinando nosso cérebro para responder com sabedoria, em vez de instinto. Essa disciplina da ação transforma a mente em uma fortaleza, e cada desafio cotidiano se torna uma oportunidade de prática. A aplicação disso na vida moderna vai além da raiva ou irritação. Pode ser útil no estresse do trabalho, na pressão social, na ansiedade provocada por notícias ou na frustração de metas não alcançadas. Sempre que nos sentimos arrastados pela maré de emoções negativas, podemos nos lembrar do espaço entre estímulo e resposta. A escolha está conosco. Não importa quão intenso seja o estímulo, nossa reação é sempre uma decisão interna. Essa percepção muda completamente a dinâmica do sofrimento. Ele deixa de ser imposto pelo mundo e passa a ser uma construção consciente que podemos controlar. O objetivo do dia 6 é internalizar que o domínio emocional não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de criar espaço mental. A disciplina estoica da ação, como ensinada por Marco Aurélio, complementa essa prática. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ao aplicar a pausa estoica, questionamos cada julgamento antes de reagir. Isso está sob meu controle? Se não estiver, deixamos ir. Se estiver, agimos com racionalidade e virtude. Este simples hábito diário constrói uma mente resiliente, capaz de permanecer serena, mesmo no meio do caos. Ao final do dia, reflita: quantas vezes você reagiu impulsivamente? Quantas vezes a pausa poderia ter transformado o conflito em aprendizado, a raiva em clareza? Cada pequeno sucesso na aplicação desta prática
é um passo na construção de uma fortaleza interior. Ao longo do tempo, essa disciplina transforma sua mente em um espaço inviolável, onde nem críticas, nem injustiças, nem frustrações externas podem penetrar. Este é o poder da pausa. O legado de Epicteto. Liberdade inquebrantável em meio ao sofrimento inevitável. Dia 7. A fortaleza do imperador. A meditação matinal de Marco Aurélio. O último dia da nossa jornada não poderia ser outro senão Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava um império vasto, repleto de guerras, crises e intrigas, mas que ainda assim encontrava tempo para cultivar a virtude e a serenidade. Diferente da percepção comum de que poder e riqueza trazem conforto automático, Marco Aurélio demonstrava que até o homem mais poderoso é vulnerável às mesmas armadilhas internas que qualquer ser humano. Raiva, ansiedade, comparação, medo do futuro. O segredo do imperador estava em sua disciplina diária, a meditação matinal, prática que lhe permitia estruturar a mente antes que o caos do mundo externo pudesse dominá-la. Cada manhã, antes do despertar do império, ele escrevia em suas meditações como um ritual de preparação para o dia. Ele se lembrava de que encontraria pessoas ingratas, tiranas, desonestas, que tentariam provocá-lo e desviá-lo do caminho da razão. Ele não se preparava para controlar essas pessoas. Isso seria impossível, mas para controlar sua própria mente, suas reações e seu caráter. Marco Aurélio reconhecia a transitoriedade de tudo. Riqueza, poder, reputação, elogios e ofensas eram efêmeros. A única constante, o único bem verdadeiramente imutável, era a virtude. E é neste ponto que reside a lição do dia 7. Para viver como um verdadeiro estoico, é necessário transformar cada manhã em um exercício de fortalecimento interno, criando uma fortaleza mental que nenhum evento externo pode derrubar. Praticar a meditação matinal é mais do que escrever pensamentos, é alinhar intenções e definir ações. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de sua mortalidade. Logo tu serás cinzas ou um esqueleto, e um nome ou nem mesmo um nome, e do poder que possui sobre seu próprio caráter. Ele preparava a mente para aceitar adversidades inevitáveis, para abraçar desafios sem se deixar dominar por emoções descontroladas e para agir de acordo com a razão e a justiça. Hoje, podemos aplicar esse mesmo princípio. Ao acordar, reserve alguns minutos para refletir sobre o dia que terá à frente. Visualize situações que poderiam provocar frustração, raiva ou ansiedade e ensaie mentalmente como responder de maneira virtuosa, sem se deixar levar pelo impulso ou pelo julgamento precipitado. Outro aspecto essencial dessa prática é o compromisso com a revisão do dia. Ao se deitar, Marco Aurélio refletia sobre suas ações, perguntando-se se havia agido com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Ele não buscava felicidade instantânea ou aprovação alheia, mas consistência moral. Essa introspecção noturna reforça a disciplina interna, permitindo identificar padrões de comportamento, corrigir excessos e reforçar a atenção sobre aquilo que realmente depende de nós. Nossas escolhas, nossas respostas, nossa virtude. Essa dupla prática, preparação matinal e revisão noturna, cria um ciclo contínuo de fortalecimento da mente e da liberdade interior. O dia 7 também nos ensina a diferença entre sofrimento inevitável e sofrimento opcional. As adversidades externas sempre existirão. Críticas, falhas, perdas, dores físicas. Mas o sofrimento que se prolonga além do necessário é fruto da resistência ao incontrolável. Marco Aurélio entendia que, assim como o vento não pode ser detido, a vida segue seu curso, e a paz interior é conquistada ao aceitar o ritmo natural do universo, aplicando a máxima do amor fati: amar o destino, abraçar a própria condição, aceitar os desafios como matéria-prima para o desenvolvimento do caráter. Não se trata de resignação passiva, mas de ação virtuosa dentro dos limites do possível.
sem desperdiçar energia com o que não pode ser mudado. Para tornar isso prático, reserve alguns minutos diários para refletir. Quais situações hoje estavam fora do seu controle? Como você reagiu a elas? Houve momentos em que você poderia ter aplicado a pausa, a meditação ou a autoavaliação para manter a serenidade? Ao responder essas perguntas com honestidade, você reforça o músculo da mente disciplinada, construindo uma fortaleza interna que cresce a cada dia. Com o tempo, a prática se torna automática. A mente reage menos a impulsos, a raiva diminui, a ansiedade cede e a virtude se torna o guia de todas as ações. O legado do dia 7 é simples, mas profundo. Não é o mundo externo que determina a qualidade da vida, mas a postura interna diante dele. Cada manhã é uma oportunidade de preparar a mente, cada desafio é uma chance de exercer virtude e cada reflexão noturna é um reforço da liberdade conquistada. A fortaleza do imperador não é apenas metáfora histórica. É um convite para que você transforme seu dia a dia em prática contínua de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao concluir esta jornada de 7 dias, você se torna, de certa forma, seu próprio imperador. Dono de suas escolhas, mestre de suas respostas, guardião de sua paz interior. A prática diária é o caminho para a liberdade estoica, e a meditação matinal, combinada com a revisão noturna, cria a fundação sobre a qual uma mente inabalável pode florescer, independentemente do caos do mundo exterior. O dia 7 é o ápice da disciplina estoica, a fortaleza mental construída para a vida inteira. Ao longo desses 7 dias, você percorreu uma jornada de autodomínio que atravessou séculos, desde a Roma antiga até sua própria vida moderna. Cada dia construiu uma pedra da fortaleza interna, o círculo interno de Sêneca, o escudo contra ofensas de Marco Aurélio, a antecipação voluntária dos males com Epicteto, a aceitação do passado, a fuga da comparação, o poder da pausa e, finalmente, a prática diária da virtude e da meditação matinal. Todas essas lições convergem em uma única metáfora que encapsula a essência do estoicismo, a imagem do cão e da carroça. Imagine a vida como uma carroça movida por forças externas. O destino, as circunstâncias, o comportamento das outras pessoas, as doenças, as perdas, as incertezas. O cão é você, ligado à carroça por uma corda invisível. Se o cão luta contra a corda, morde, se debulha e se contorce, ele sente dor em cada passo. Ele é arrastado pelo ritmo da carroça, sofrendo, frustrado, impotente. Esta é a vida vivida na reação impulsiva, na resistência ao inevitável, no apego ao incontrolável. O sofrimento prolongado não vem do mundo lá fora. Ele é autoimposto, nascido do impulso de tentar controlar o que não pode ser controlado. O estoicismo propõe uma alternativa radical: caminhar ao lado da carroça, aceitar que a carroça se move, que a vida traz eventos fora de seu controle, mas que você pode escolher seu ritmo interno, suas respostas e sua postura diante do que ocorre. O cão que caminha junto à carroça não sente dor pelo movimento inevitável. Ele transforma o ritmo externo em oportunidade para cultivar serenidade, virtude e autodomínio. Cada obstáculo se torna uma aula, cada frustração, uma chance de praticar paciência, cada perda, uma oportunidade de exercitar o desapego e reforçar a liberdade interna. Essa metáfora se conecta diretamente a cada lição que estudamos. O círculo interno de Sêneca define o que você deve assumir como seu e o que pertence ao universo. O escudo da opinião de Marco Aurélio protege você das críticas externas. A antecipação voluntária dos males com Epicteto prepara você para enfrentar o futuro sem medo. A aceitação do passado libera energia emocional. A fuga da comparação transforma o progresso interno em único parâmetro de sucesso. A pausa estoica interrompe reações
impulsivas, e a meditação diária mantém a mente disciplinada e resiliente. Todas essas práticas tornam possível caminhar ao lado da carroça com dignidade e liberdade, sem ser arrastado pelo caos do mundo. O sofrimento se revela como uma escolha. A dor física, as perdas, as injustiças, tudo isso é inevitável como o movimento da carroça. Mas a resistência, o ressentimento, a raiva e a ansiedade são opcionais. Cada vez que você aplica a pausa, que separa o estímulo da resposta, que avalia se algo está sob seu controle ou não, você ensina seu cérebro a não se prender ao sofrimento desnecessário. É nesse espaço de liberdade que a mente se fortalece e a virtude se torna a bússola interna. A jornada estoica não promete um mundo sem desafios, mas sim um coração inabalável em meio a eles. Ao longo destes 7 dias, você aprendeu a desenhar limites claros entre o seu universo e o universo externo, a transformar ofensas em indiferença consciente, a antecipar perdas para não ser surpreendido, a liberar o passado, a focar no próprio crescimento e a aceitar seu destino com amor fati. O próximo passo é a prática contínua, acordar com intenção, agir com virtude, revisar suas ações e refinar seu caráter. A fortaleza se mantém apenas com disciplina e a liberdade interior se consolida dia após dia. Portanto, lembre-se sempre da imagem do cão e da carroça. A vida seguirá seu curso, inevitável e impassível. O sofrimento é opcional. A escolha está em suas mãos. Caminhe ao lado da carroça, aceite o ritmo, abrace o destino, e você alcançará algo que nada pode tirar. Uma mente imperturbável e um caráter inquebrável. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A sabedoria não é apenas entendida, é praticada. Hoje, você é convidado a viver como um verdadeiro estoico. Na complexidade do dia a dia, é comum sentir-se sobrecarregado pelo estresse e pela incerteza. No entanto, há um caminho para encontrar paz mesmo em meio ao caos. Esse caminho, que resistiu ao teste do tempo, é encontrado no estoicismo. Esta filosofia ensina como dominar nossas emoções e reações para uma vida mais plena. Vamos explorar agora 10 princípios atemporais do estoicismo que oferecem ferramentas práticas para enfrentar os altos e baixos da vida diária. Se você enfrenta conflitos pessoais, pressões no trabalho ou busca um propósito mais profundo, o estoicismo oferece insights valiosos. Desde aprender a manter um propósito claro na vida até dominar o controle emocional, cada princípio nos capacita a não deixar que eventos externos determinem nossa paz interior. Ao final deste vídeo, você terá o conhecimento e as ferramentas para cultivar calma e confiança, independentemente dos desafios que a vida lhe apresente. Imagine a vida sem um propósito claro, onde você é como um navio à deriva, vulnerável às mudanças do vento. Epicteto nos lembra da importância de ter propósitos claros. Isso não se limita a reflexões filosóficas, mas sim a um chamado à ação. Um propósito claro age como uma bússola nos mares turbulentos da vida, transformando desafios em degraus rumo ao crescimento pessoal. Encontrar um propósito firme requer reflexão profunda sobre o que realmente importa. Não se trata apenas de metas ou realizações, mas de definir princípios e valores que guiarão sua vida. Este propósito será sua âncora nos momentos turbulentos, transformando desafios aparentemente intransponíveis em oportunidades de crescimento pessoal. Proteger e nutrir esse propósito exige compromisso diário. É um processo contínuo de autodescoberta e alinhamento com seu verdadeiro eu. A persistência em meio às adversidades fortalece sua resiliência interior. Assim como um farol guia os navegadores na escuridão, seu propósito firme oferece segurança e estabilidade nos momentos difíceis da vida. O estoicismo não é apenas um conjunto de regras, mas uma compreensão profunda do poder da vontade e da determinação. Epicteto nos ensina que o verdadeiro poder reside em permanecer comprometido com nosso propósito, apesar dos obstáculos externos. Ao cultivar esse propósito,
você desenvolve uma mente calma e resiliente, capaz de enfrentar desafios com serenidade. Praticar o controle da mente é essencial. Em vez de reagir impulsivamente às situações, podemos escolher uma resposta consciente e alinhada com nossos valores. Isso envolve práticas como a meditação, que nos permitem observar nossos pensamentos sem ser dominados por eles. Ao cultivar uma postura de observador, conseguimos identificar padrões de pensamento e emoções que nos impulsionam a reações automáticas. Essa prática regular nos ajuda a responder de maneira mais equilibrada e racional, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, a meditação fortalece nossa capacidade de concentração e nos permite manter a calma em momentos de estresse, promovendo uma sensação de paz interior e clareza mental. Com a mente mais serena, estamos mais preparados para tomar decisões ponderadas e eficazes. Proteger nossa mente de influências negativas e cultivar uma mentalidade construtiva é fundamental para nosso crescimento pessoal. Isso envolve estar ciente dos tipos de informações e estímulos que permitimos entrar em nossa mente. Devemos ser seletivos com o que lemos, assistimos e com as pessoas com quem nos associamos. Estabelecer limites claros para o que permitimos influenciar nosso espaço mental é crucial. Assim como não deixamos lixo entrar em nossa casa, devemos filtrar pensamentos negativos e influências tóxicas que distraem nossa mente do crescimento pessoal. Ao evitar a exposição contínua a conteúdos e ambientes que promovem o pessimismo e a negatividade, cerque-se de influências positivas que elevam e inspiram seu desenvolvimento pessoal. Busque interações e conteúdos que estimulem seu crescimento, como livros motivacionais, palestras inspiradoras e a companhia de pessoas que compartilham seus valores e objetivos. Ambientes saudáveis e positivos nutrem nossa mente, incentivando-nos a manter uma atitude otimista e resiliente. Ao adotar uma abordagem proativa para a proteção mental, estamos investindo em nosso bem-estar a longo prazo. Cada escolha consciente em direção à positividade e ao crescimento nos fortalece, preparando-nos para enfrentar os desafios com uma perspectiva renovada e uma mente esclarecida. Em resumo, o estoicismo oferece uma abordagem prática para viver com paz e liberdade genuínas em um mundo volátil. Ao aprender a controlar nossa mente e emoções, podemos responder aos desafios com sabedoria e maturidade. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescimento pessoal, fortalecendo nossa resiliência e nos guiando para uma vida mais significativa e autêntica. No cerne da nossa capacidade de enfrentar críticas reside a habilidade de focar no que podemos controlar: nossos pensamentos, respostas e atitudes. Ao invés de nos vermos como vítimas das circunstâncias, o estoicismo nos incentiva a assumir o papel ativo de criadores da nossa própria experiência. Isso significa que, quanto mais praticamos essa mentalidade, mais natural ela se torna e menos poder os eventos externos têm sobre nossa paz interior. Epicteto ensinou que não podemos controlar as opiniões ou ações dos outros, mas podemos controlar nossa reação a elas. Isso implica em aceitar que cada pessoa tem suas próprias perspectivas e valores, nem sempre alinhados com os nossos. Encontrar críticas e palavras duras é normal, mas como processamos e respondemos a essas situações é crucial. Entender profundamente nossas motivações e ações nos protege do impacto negativo das críticas externas. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância da paciência e da gentileza. A paciência nos ajuda a manter a calma diante das críticas, enquanto a gentileza nos permite manter bons relacionamentos, mesmo quando discordamos. Desenvolver uma pele dura não significa ignorar o feedback, mas sim construir resiliência ao compreender que nem toda crítica é pessoal. Ao invés de reagir defensivamente, pausar e refletir sobre a validade das críticas pode ser transformador. Lidar com críticas de maneira construtiva também envolve diálogo aberto e empático. Conversar com aqueles próximos a nós sobre suas críticas pode esclarecer mal-entendidos e fortalecer os relacionamentos.
Isso não apenas promove uma comunicação saudável, mas também inspira outros ao nosso redor a responderem com maturidade e aprendizado contínuo. Epicteto nos lembra que somos responsáveis pelo significado que atribuímos aos eventos. Isso significa que medo e vergonha não são inerentes às situações, mas sim produtos de nossa interpretação. Enfrentar nossos medos de frente, dividindo-os em preocupações específicas e examinando-os racionalmente, nos ajuda a reduzir seu poder sobre nós. Ao confrontar e preparar-se adequadamente para aquilo que nos assusta, construímos confiança e transformamos o medo em algo gerenciável e controlável. A vergonha é uma emoção poderosa que frequentemente nos faz sentir indignos ou falhos. Ela pode surgir de pressões sociais ou de erros do passado, como ensina o estoicismo. Enfrentar a vergonha com coragem e autocompaixão significa aceitar nossas imperfeições e aprender com nossas experiências, ao invés de deixar que elas nos definam. Quando nos deparamos com situações passadas que nos envergonham, é essencial refletir sobre o erro, compreender suas causas e identificar o que podemos aprender com ele. Esta reflexão nos permite transformar a vergonha em uma lição valiosa para não desistir do que acreditamos. A vergonha é uma emoção poderosa que pode nos dominar, fazendo-nos sentir indignos ou falhos. Muitas vezes, ela surge das pressões sociais ou de erros que cometemos no passado, nos lembrando de nossa humanidade e de nossas imperfeições. O estoicismo nos ensina a lidar com essa emoção de maneira construtiva, transformando-a em uma oportunidade de crescimento. Enfrentar a vergonha com coragem e autocompaixão significa reconhecer e aceitar nossas imperfeições, ao mesmo tempo em que aprendemos com nossas experiências, em vez de permitir que essas falhas nos definam. Quando confrontados com memórias ou situações que nos envergonham, é essencial parar e refletir sobre o erro cometido, compreender suas causas e identificar o aprendizado que podemos extrair dessa experiência. Esse processo de reflexão nos permite transformar a vergonha em uma lição valiosa, que contribui para nosso desenvolvimento pessoal e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Além disso, ao refletir sobre a vergonha, é importante não nos julgar severamente. A autocompaixão desempenha um papel crucial nesse processo, permitindo-nos reconhecer que todos cometem erros e que esses erros fazem parte da nossa jornada de aprendizado e crescimento. Imagine a vergonha como uma sombra que só desaparece quando enfrentamos a luz da verdade e da aceitação. Ao abraçar nossas falhas com uma atitude compassiva, abrimos espaço para a cura e a transformação. Cada erro se torna uma pedra fundamental na construção de um caráter mais forte e resiliente. Com essa abordagem, podemos ver a vergonha não como uma inimiga, mas como uma aliada que nos guia no caminho do autoconhecimento e da evolução pessoal. Ao transformar a vergonha em uma força motriz para a melhoria contínua, cultivamos uma resiliência emocional que nos permite enfrentar as adversidades da vida com perseverança. Superar a vergonha também envolve o autoperdão. Agarrar-se à vergonha nos mantém presos em um ciclo de autocrítica constante. Ao nos perdoarmos, aliviamos o peso emocional e nos permitimos seguir em frente. Isso não significa desculpar nossos erros, mas reconhecê-los, aprender com eles e liberá-los. Esse processo é fundamental para nossa cura emocional e crescimento pessoal, nos tornando mais resilientes diante das adversidades. Para praticar a superação do medo e da vergonha, é recomendável começar com passos pequenos. Expor-se gradualmente a situações que desencadeiam essas emoções nos ajuda a desenvolver resiliência ao longo do tempo. Cada experiência se torna uma oportunidade de aprendizado, reduzindo gradualmente o impacto que o medo e a vergonha exercem sobre nós. Esta abordagem gradual e reflexiva ajuda a tornar essas emoções mais gerenciáveis, conforme aprendemos a lidar com elas de maneira mais eficaz. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância da comunidade e do apoio social. Compartilhar nossos medos e sentimentos de vergonha com amigos próximos ou mentores de confiança pode ser libertador. Abrir-se sobre essas emoções
não só nos proporciona novas perspectivas e incentivo, mas também nos conecta com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Essa troca de experiências fortalece nosso senso de pertencimento e nos ajuda a superar dificuldades emocionais com mais facilidade. Antecipar obstáculos é outro princípio-chave do estoicismo. Visualizar potenciais dificuldades nos prepara para enfrentá-las com calma e preparação mental. Não se trata de ser pessimista, mas de ser realista e estar pronto para qualquer eventualidade. Ao premeditar os possíveis desafios, podemos desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira eficaz, mantendo nossa compostura e adaptabilidade diante das adversidades. Para aplicar esse princípio na prática, é útil reservar um tempo para visualizar cenários futuros e considerar como reagiríamos a eles. Isso pode incluir desde problemas técnicos até desafios interpessoais. Ao ensaiarmos mentalmente nossas respostas, reduzimos o impacto da surpresa e fortalecemos nossa capacidade de lidar com situações inesperadas de maneira consciente e tranquila. Ademais, antecipar obstáculos não significa apenas estar preparado para o que pode dar errado, mas também ser flexível em relação às mudanças. A vida raramente segue um plano pré-estabelecido e expectativas muito rígidas podem levar à decepção. Ao reconhecermos que as coisas podem não sair como esperado, tornamo-nos mais adaptáveis e capazes de ajustar nossos planos conforme necessário. Essa flexibilidade é crucial para navegarmos pelas incertezas da vida com graça e eficácia. Finalmente, viver de acordo com a natureza estoica envolve cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes não são apenas princípios orientadores, mas também ferramentas poderosas para enfrentar os desafios da vida de maneira ética e resiliente. Ao integrarmos esses ensinamentos em nossa vida cotidiana, fortalecemos nossa força interior e encontramos um caminho para a paz interior e realização pessoal. Espero que tenham realmente gostado desse vídeo. Desde os corredores silenciosos do Palácio Imperial até as ruas poeirentas de Roma, havia homens que caminhavam com a alma endurecida pelo entendimento profundo da vida. Não eram super-heróis, não possuíam poderes mágicos, mas detinham algo que transcende qualquer habilidade física. A capacidade de permanecer firmes diante do caos, de manter a serenidade quando tudo ao redor parecia desmoronar. A invulnerabilidade deles não vinha da ausência de dor, nem da proteção das riquezas ou da força militar. Ela era o resultado de uma prática deliberada, consciente e implacável de preparação interior. Hoje, nós vivemos no conforto moderno, cercados por tecnologias que prometem resolver problemas instantaneamente em uma bolha de facilidades que nos ensinou a temer cada pequeno obstáculo. Um atraso no transporte público, uma notificação desagradável no celular, um comentário crítico em uma rede social e já sentimos o chão desaparecer sob nossos pés. Nosso sofrimento moderno não vem de grandes tragédias, mas da reação a pequenas adversidades que, para nossos antepassados, seriam meros arranhões na pele ou lições triviais da vida. Eles, no entanto, aprenderam a enfrentar a perda, a traição, a humilhação e a incerteza com a disciplina da alma, transformando cada desafio em um passo para a liberdade interior. Sêneca, o conselheiro de imperadores, possuía riquezas incalculáveis e influência sobre Roma, mas entendia, melhor do que qualquer um, que toda posse é transitória e que o verdadeiro poder reside na capacidade de manter a dignidade intacta independentemente das circunstâncias externas. Ele praticava a pobreza voluntária, vestia roupas simples e comia refeições ralas, não por punição, mas para ensinar à mente que a felicidade não depende do que se tem, mas do que se é. Epicteto, nascido escravo, viveu sob o domínio de outros e compreendeu que o único... Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis
para transformar sua vida. O domínio verdadeiro é sobre a própria mente, que nenhuma palavra cruel, nenhuma injustiça poderia tocar sua essência se ele não a permitisse. Marco Aurélio, imperador em meio a guerras, pragas e intrigas, escrevia suas meditações em tendas militares, refletindo sobre a inevitabilidade da morte, a fragilidade das relações humanas e a transitoriedade de todas as conquistas. Cada pensamento dele era uma ferramenta, cada reflexão uma armadura, cada disciplina uma preparação para o inesperado. Hoje, diante de nossos problemas cotidianos, esquecemos que a dor não é a adversidade em si, mas a nossa reação a ela. Sofremos porque somos surpreendidos pela vida, porque nossa mente não foi treinada para esperar o pior, para encarar a perda, para compreender que tudo que consideramos essencial é, na realidade, emprestado e efêmero. O segredo dos estoicos não está em evitar a dor, mas em usá-la como matéria-prima. Eles entendiam que a vida nos apresentaria inevitavelmente momentos de perda, fracasso e desapontamento, e que a única forma de permanecer inquebrável era aceitar antecipadamente a existência desses momentos, internalizar sua natureza e transformar o medo e a surpresa em disciplina e calma. Este não é um convite à resignação passiva, é um chamado para forjar o espírito com o fogo da experiência mental, para treinar a mente de modo que, quando o caos surgir, ela não apenas sobreviva, mas se fortaleça. E imagine poder atravessar qualquer crise, qualquer crítica, qualquer revés, com a serenidade de quem já conheceu a perda em pensamentos, já sentiu a fome e o desconforto em exercícios voluntários, já contemplou a morte e compreendeu que sua essência, sua virtude e sua razão permanecem intactas. Esta é a promessa da prática estoica da adversidade voluntária. Não que você será poupado do sofrimento, mas que, ao invés de ser quebrado por ele, você se tornará cada vez mais resistente, mais lúcido e mais mestre de si mesmo. É uma jornada que exige coragem, disciplina e introspecção, mas que recompensa com a liberdade que nenhuma riqueza, fama ou circunstância externa jamais poderá tirar. A partir deste momento, enquanto ouve estas palavras, imagine-se iniciando essa transformação, reconhecendo que cada desconforto, cada crítica, cada perda antecipada é um degrau na construção da fortaleza que ninguém poderá derrubar. Você está prestes a descobrir o que os maiores pensadores da Roma Antiga já compreenderam. A invulnerabilidade não é um dom, mas uma prática contínua, e qualquer pessoa disposta a se dedicar a ela pode tornar-se verdadeiramente inquebrável, não pela ausência de adversidade, mas pela imperturbabilidade frente a ela. O banquete de crenças, Sêneca e a pobreza voluntária. Sêneca, um dos mais influentes filósofos e estadistas da Roma Antiga, possuía riquezas que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Propriedades vastas, escravos, banquetes luxuosos e influência sobre imperadores e senadores. No entanto, ele compreendia que toda essa opulência, por mais impressionante que fosse, não garantia controle sobre o que mais importa: a paz interior, a dignidade e a liberdade da alma. A cada mês, em um ritual silencioso e deliberado, Sêneca se afastava de sua vida de luxo e se impunha pequenas privações, vestindo roupas simples, dormindo em colchões duros, comendo apenas o mínimo necessário, como se fosse um pobre. Esta prática, conhecida como adversidade voluntária, não era um exercício de ascetismo religioso, nem uma tentativa de punir a si mesmo, mas um treinamento prático para ensinar a mente que a verdadeira felicidade não reside em objetos externos, status ou conforto, mas na virtude e na serenidade interior. Ele sabia que em qualquer momento, tudo que possuía poderia ser tirado de forma abrupta, pela instabilidade política, pela tirania de Nero ou pela própria fatalidade da vida, e não queria ser escravo do medo da perda. Essa disciplina mental, aparentemente simples, carregava uma profundidade extraordinária. Ao enfrentar de forma controlada aquilo que normalmente nos paralisa,
Sêneca demonstrava que o poder da mente supera qualquer obstáculo externo. Hoje, no mundo moderno, a prática de desconforto voluntário é tão relevante quanto nos tempos antigos, embora nossas adversidades assumam formas diferentes. Um atraso de trânsito que gera ansiedade, uma crítica online que nos corrói por horas, uma conta inesperada que nos tira o sono. Assim como Sêneca, podemos treinar nossa resistência emocional através de exercícios diários de simplicidade, abstendo-nos de luxos supérfluos, reduzindo a dependência de estímulos externos e experimentando pequenas privações intencionais. A cada jejum, a cada banho frio, a cada despertar antecipado, enviamos uma mensagem para nosso cérebro. O sofrimento não nos domina e a verdadeira riqueza reside na liberdade interior. Ao confrontar voluntariamente a escassez e o desconforto, aprendemos a diferenciar entre necessidades reais e desejos impostos pelo hábito ou pela cultura, percebendo que a maior prisão é mental e não material. Sêneca nos lembra que a riqueza externa é apenas um empréstimo do destino, que pode ser retirado a qualquer momento, sem aviso, e que a inquebrável fortaleza da mente se constrói no entendimento da impermanência e da autossuficiência. Esta prática não só nos prepara para enfrentar a perda inevitável, mas também nos ensina a valorizar o que temos de maneira mais consciente, a cultivar gratidão pelo que realmente importa e a desenvolver a disciplina necessária para não nos tornar escravos do conforto ou do medo de perdê-lo. A pobreza voluntária, então, é mais do que um exercício físico. É uma lição prática sobre a fragilidade da vida, sobre a ilusão do apego e sobre a força da escolha interna. Ao expor-se intencionalmente a pequenas dificuldades, você aprende a desmistificar o sofrimento, a compreender que o medo da perda só tem poder sobre quem nunca experimentou a simplicidade e, mais importante, a perceber que a felicidade e a virtude não são domínios do externo, mas conquistas do espírito. Cada pequeno desconforto enfrentado conscientemente funciona como uma vacina contra o sofrimento futuro, preparando a mente para crises maiores, para perdas inevitáveis, para imprevistos que surgirão. O luxo, a riqueza, o status por si só não protegem ninguém da dor. Mas a prática estoica de Sêneca oferece um caminho para que a mente permaneça firme, inabalável, inquebrável, independentemente do que o mundo externo possa impor. Ao internalizar essa disciplina, você começa a perceber que a verdadeira riqueza é invisível aos olhos, tangível apenas para aqueles que se dedicam a treinar a alma, a construir uma fortaleza interior que nenhuma adversidade consegue abalar, e que a liberdade que Sêneca experimentava não estava em possuir tudo, mas em não depender de nada que pudesse ser retirado de forma inesperada. Epicteto e a indiferença ao insulto. Epicteto, nascido escravo, passou sua vida inteira sob o domínio de mestres que detinham poder absoluto sobre seu corpo, sua rotina e até mesmo sobre seus desejos mais básicos. E ainda assim, conseguiu cultivar uma liberdade interior que poucos homens livres conseguiram alcançar. Ele compreendia que o verdadeiro poder não reside naquilo que nos cerca, nas riquezas, nas posses ou na posição social, mas na habilidade de governar a própria mente, de manter intacta a serenidade diante das tempestades externas. Sua filosofia, profundamente prática, ensinava que as palavras de insulto, as críticas injustas, os olhares de desprezo e as ofensas de qualquer tipo não possuem poder intrínseco. É o julgamento que damos a elas que as torna capazes de ferir-nos. Em um mundo moderno saturado de comunicação instantânea, onde cada notificação, comentário ou mensagem pode impactar nosso humor e nossa autoestima, a lição de Epicteto é mais vital do que nunca. O sofrimento causado pelos outros é sempre opcional, e a chave da invulnerabilidade reside em observar e não reagir. Ele comparava a mente a uma fortaleza. O corpo pode ser ferido,
a reputação pode ser atacada, mas a alma, se protegida pela razão, permanece intacta, inquebrável. Para internalizar essa prática, o estoico moderno deve exercitar a indiferença treinada, que consiste em perceber as palavras e ações alheias como dados neutros, sem valor moral intrínseco, e somente se tornarem significativas na medida em que permitimos que o sejam. Quando alguém profere um insulto, você tem o poder de decidir se ele penetrará em sua mente ou se será simplesmente percebido como um ruído sem consequência. Epicteto ensinava que a raiva e a indignação não surgem do ato em si, mas do nosso julgamento sobre ele, da aceitação tácita de que aquilo tem o poder de nos ferir. Portanto, tornar-se inquebrável diante do insulto não significa se tornar insensível ou frio. Significa cultivar uma percepção aguçada da diferença entre aquilo que pertence a você, seus pensamentos, suas ações, sua virtude, e aquilo que pertence ao outro, sua opinião, sua malícia, sua ignorância. É um treino diário de consciência e atenção. Uma disciplina que requer paciência e repetição constante. Cada vez que você percebe a vontade de reagir, de se ofender ou de se justificar, você pode criar uma pausa, um espaço mental mínimo, mas poderoso, onde a razão substitui o impulso e a liberdade interior é restaurada. Na prática cotidiana, isso significa não permitir que comentários maldosos em redes sociais definam seu humor, não entregar horas de sua mente a críticas injustas ou fofocas, e não deixar que a opinião de um colega ou amigo deturpe sua percepção de valor próprio. Ao aplicar a indiferença treinada, você transforma cada ataque potencial em uma oportunidade de reforçar sua fortaleza interior, mostrando a si mesmo que a única coisa capaz de ferir sua alma é o consentimento que você dá a pensamentos negativos sobre a ofensa. Essa prática não apenas protege a mente, mas também fortalece a capacidade de empatia e compaixão. Ao compreender que o agressor age a partir de sua própria ignorância, você neutraliza a energia destrutiva do insulto e a transforma em observação serena. A liberdade de Epicteto não era teórica, era testada diariamente nas situações mais adversas e humilhantes, e nos mostra que qualquer um, independente de circunstâncias externas, pode alcançar uma inquebrável invulnerabilidade emocional. Assim, a indiferença ao insulto não é resignação passiva, mas uma disciplina ativa da mente, uma habilidade que permite que você navegue pelas interações humanas com clareza, serenidade e poder, mantendo a paz de espírito mesmo quando o mundo tenta arrastar você para o caos emocional e tornando-se dessa forma verdadeiramente invencível diante de qualquer agressão verbal, crítica ou julgamento injusto, cultivando um escudo mental capaz de transformar qualquer tentativa de ferir em pó diante da força da razão, da consciência e do domínio sobre si mesmo. Marco Aurélio e a premeditação dos males. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo conhecido, vivia cercado de guerras incessantes, pestes devastadoras, traições políticas e pressões infinitas que poderiam quebrar qualquer ser humano comum, e ainda assim, ele cultivava uma força interior inabalável que o permitia governar com justiça, clareza e serenidade. Sua arma secreta era a prática da premeditatio malorum, ou a antecipação voluntária dos males, uma técnica estoica que consistia em imaginar, em detalhes vívidos e sem emoção, todas as possíveis adversidades que poderiam ocorrer em sua vida e em seu império, desde a morte de entes queridos até a traição de generais, desde a falência do tesouro imperial até revoltas populares, não com o intuito de se paralisar ou sucumbir ao medo,
mas para desarmar o impacto emocional dessas tragédias antes que elas acontecessem, tornando-se familiar com o sofrimento futuro e, assim, incapaz de ser surpreendido ou dominado por ele quando chegasse. Ele visualizava cada cenário com precisão, imaginando o cheiro da peste, a expressão de desespero nos rostos dos cidadãos, o som de espadas e gritos em batalhas iminentes, sentindo cada detalhe, mas mantendo a mente calma, avaliando como reagiria com virtude, coragem e sabedoria, pois a antecipação não era mero exercício de pessimismo, mas uma preparação rigorosa da alma para qualquer contingência, ensinando que o sofrimento verdadeiro não é o mal em si, mas o choque e a incapacidade de enfrentá-lo quando ocorre. Essa prática moldava sua mente para aceitar a inevitabilidade do incontrolável e agir apenas sobre aquilo que podia controlar. Suas respostas, seu julgamento, sua conduta, transformando cada potencial catástrofe em um exercício de fortalecimento do caráter, tornando-o inquebrável diante das tempestades externas. No mundo moderno, a lição de Marco Aurélio é profundamente relevante, pois somos constantemente bombardeados por informações, incertezas e pressões externas, e nossa mente, muitas vezes despreparada, se contorce em ansiedade antecipatória, criando cenários de desastre que talvez nunca ocorram, mas que consomem nossa paz de espírito e nossa energia vital. Para aplicar essa prática hoje, devemos reservar momentos diários para contemplar, sem emoção excessiva, o pior que poderia acontecer em áreas centrais de nossas vidas: perda do emprego, doenças, rompimentos, falências, críticas públicas, mas, crucialmente, não parar apenas na visualização, e sim imaginar nossas ações virtuosas diante desses eventos, como reagiríamos de forma justa, corajosa, temperante e sábia, como manteríamos a integridade e a dignidade mesmo quando o caos parece iminente. Ao realizar esse exercício, aprendemos que a antecipação voluntária serve como vacina contra o sofrimento. O medo do futuro perde o poder sobre nós, pois já o encontramos mentalmente, já nos acostumamos com ele, já nos preparamos para o agir correto. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o tempo de duração do mal é breve enquanto a memória da virtude perdura, ensinando que a mente treinada não é assombrada pelos cenários sombrios, mas usa-os como laboratório de prática da resiliência, transformando cada possível tragédia em oportunidade de exercitar a razão e a coragem. Assim, a Premeditatio Malorum não nos torna pessimistas, mas estrategistas da alma, arquitetos da serenidade, capazes de atravessar crises e adversidades sem perder o centro, mantendo o equilíbrio interno enquanto o mundo externo oscila. E ao dominar esta prática, tornamo-nos verdadeiramente inquebráveis, pois aprendemos que a vida, por mais imprevisível e cruel que seja, nunca poderá nos surpreender de forma a destruir nossa virtude, nossa razão ou nossa paz interior, que permanecem invioláveis, não pelo controle do externo, mas pelo domínio absoluto do interno. Epicteto e o papel no palco do destino. Epicteto, o grande mestre estoico que viveu como escravo, ensinava que a vida é como um grande teatro, onde cada indivíduo recebe um papel escrito pelo destino, pelas circunstâncias e pela natureza, e que a verdadeira inquebrável reside em desempenhar esse papel com excelência, independentemente de sua magnitude ou reconhecimento externo. Ele nos lembra que não podemos escolher os acontecimentos da vida, nem o que nos acontece, mas podemos sempre escolher como responder a eles, como julgar cada situação e como preservar nossa virtude. E é justamente nessa aceitação ativa que se encontra a liberdade estoica, pois ao compreender que o sucesso, a riqueza, o poder ou a opinião alheia não têm controle sobre nossa alma, adquirimos uma força interior que nenhuma adversidade externa pode destruir.
A analogia do teatro nos mostra que o ator não reclama do roteiro. Ele não questiona se deveria ser protagonista ou figurante. Ele apenas desempenha seu papel com dedicação, improvisando quando necessário, mas sempre com atenção à virtude e à dignidade, entendendo que o único verdadeiro sucesso está na qualidade da atuação e não na aprovação da plateia. Esta lição é crucial em nossos dias, em que a comparação constante, a inveja e a pressão social nos fazem acreditar que nossa felicidade depende de como os outros nos veem ou da posição que ocupamos, criando frustração, ansiedade e um sentimento de inadequação que nos enfraquece. Epicteto nos ensina a internalizar a ideia de que a única métrica que importa é a nossa própria integridade, a nossa consistência com a razão e a virtude, e que cada ação deve ser guiada por esses princípios, pois o restante, riqueza, fama, status, é efêmero e não deve possuir poder sobre nossa paz de espírito. Para colocar isso em prática, devemos imaginar a vida como um palco, reconhecer o papel que nos foi dado e decidir desempenhá-lo da melhor forma possível, sem lamentar o tamanho do palco, o número de aplausos ou a presença de críticos. Mas, sim, focando na excelência do caráter, na honestidade, na coragem, na temperança e na justiça em cada gesto, em cada escolha, em cada interação. Ao adotar essa postura, aprendemos a não nos quebrar diante de críticas, frustrações, perdas ou rejeições, pois compreendemos que nenhum elemento externo pode comprometer aquilo que verdadeiramente nos pertence, nossa virtude e nossa escolha racional, que permanecem intocáveis independentemente das circunstâncias. Além disso, o ensinamento de Epicteto nos mostra que o sofrimento nasce da resistência àquilo que não controlamos, da tentativa de mudar o papel que nos foi atribuído, ou da frustração por não alcançar a aprovação do mundo, e que a libertação só ocorre quando abraçamos plenamente nosso papel, encaramos as dificuldades como parte da peça e transformamos cada desafio em oportunidade de demonstrar resiliência, paciência e sabedoria. Cada crítica injusta, cada derrota, cada perda inesperada se torna uma chance de praticar a disciplina da mente, de exercitar o domínio sobre nossas reações e de reforçar a fortaleza interna que nos mantém inquebráveis. Ao internalizar essa metáfora do teatro e aplicá-la diariamente, não apenas em grandes eventos, mas nos pequenos obstáculos cotidianos, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer situação com serenidade, sabendo que nossa verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na habilidade de responder a eles com razão e virtude, preservando nossa dignidade e construindo uma vida guiada pela excelência moral. E assim, como o ator que se entrega ao seu papel sem se apegar ao aplauso, nos tornamos verdadeiramente inquebráveis, pois descobrimos que o que nos dá força não é o controle do mundo externo, mas o domínio completo de nosso mundo interno, e que essa consistência em viver de acordo com nossos princípios nos protege contra qualquer tormenta, qualquer perda ou qualquer julgamento alheio, tornando cada dia, cada desafio e cada momento de adversidade uma oportunidade de afirmar a invulnerabilidade da alma. Um passo a mais na construção da fortaleza interior que nenhum poder externo poderá jamais abalar. Sêneca e o desapego racional. Sêneca, o grande filósofo e estadista romano, nos oferece uma lição essencial sobre a arte de amar sem se quebrar, de viver relações profundas sem permitir que a dependência emocional se transforme em sofrimento, ensinando que a verdadeira liberdade não está em ter os outros a nosso lado, mas em não depender deles para a própria felicidade,
E é nesse ponto que a inquebrável se revela, pois quando amamos sabendo que nada nos pertence de fato, nos libertamos da prisão do apego e do medo constante de perda. Ele entendia que cada pessoa que entra em nossa vida é um visitante temporário, um empréstimo da fortuna, e que a tragédia não reside na separação, mas na ilusão de posse que nos impede de apreciar plenamente a presença do outro. Sêneca praticava o desapego racional, visualizando a ausência daqueles que amava, não como um exercício de frieza ou indiferença, mas como um treino da mente para que o amor se tornasse força e não vulnerabilidade, permitindo que ele se entregasse à afeição com intensidade, ao mesmo tempo em que mantinha a serenidade, ciente de que o destino poderia levá-los a qualquer momento. Hoje, somos consumidos pelo mesmo tipo de sofrimento que ele enfrentava, mas de forma ampliada. A dependência emocional cria ansiedade, medo, ciúmes e frustração, tornando-nos reféns da vontade alheia e do fluxo incerto da vida, e cada ausência, crítica, rejeição ou mudança inesperada nos ameaça como se nossa própria existência estivesse em jogo. Mas Sêneca nos ensina que a chave para não nos quebrarmos está na consciência da impermanência, no reconhecimento de que amar não significa possuir, e que a virtude de nossos sentimentos é mais importante do que o controle sobre os eventos externos. Ao aplicar o desapego racional, praticamos a cláusula de reserva, ou hyperexairesis, que nos permite amar plenamente, mas sempre com a compreensão de que nada é garantido, que cada vínculo, cada amizade, cada relação é um presente temporário, e que a verdadeira tragédia não é a separação, mas a entrega da própria paz a algo que nunca nos pertenceu de fato. Assim, aprendemos a cultivar uma forma de amor virtuoso, que valoriza a essência do outro, sua bondade, sua virtude, e não a sua posse. E ao fazer isso, descobrimos que a fonte de felicidade e de força está dentro de nós, na nossa própria razão, na nossa capacidade de escolher, de agir com justiça, temperança e coragem, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca nos lembra ainda que o sofrimento é opcional, que a dor da perda só se torna devastadora quando nos apegamos àquilo que não podemos controlar, e que ao treinar a mente para aceitar a ausência, visualizando cenários de perda, praticando a gratidão pelo presente e a resiliência diante da impermanência, construímos um escudo invisível que protege a alma, tornando-nos inquebráveis em qualquer relação. O amor racional, portanto, é uma disciplina estoica. Amar sem se prender, entregar-se sem perder a autonomia, valorizar sem esperar retorno, cuidar sem depender, e reconhecer que a única coisa que realmente nos pertence é nossa própria virtude e nossa própria escolha. Ao internalizar esta prática, transformamos o sofrimento em sabedoria, a ansiedade em serenidade, e cada perda, cada término, cada mudança na vida das pessoas que amamos se torna um treinamento para a mente, uma oportunidade de reforçar a fortaleza interna, uma confirmação de que a verdadeira inquebrável não depende das circunstâncias, mas da postura interna que escolhemos adotar. A liberdade emocional, então, não é a ausência de laços, mas domínio sobre eles. É a capacidade de se entregar plenamente sem se quebrar, de viver cada relação como um presente transitório, de valorizar o que é realmente valioso e de compreender que, ao amar com desapego racional, preservamos a nossa paz, fortalecemos nossa alma e nos aproximamos daquilo que Sêneca chamava de vida virtuosa, completa e inquebrável, uma vida na qual nada externo pode roubar a dignidade, a serenidade ou a força que cultivamos diariamente através da razão, do exercício da virtude e da prática contínua do desapego consciente, tornando-nos, assim, mestres de nossa própria mente e da nossa própria felicidade, verdadeiramente invulneráveis às perdas, críticas e vicissitudes do mundo.
Marco Aurélio e o Memento Mori. Marco Aurélio, o imperador filósofo, vivia diariamente sob a constante sombra da morte, não como uma ameaça externa ou algo a temer, mas como a ferramenta definitiva para cultivar a liberdade interior, para treinar a mente a não se apegar ao efêmero e, sobretudo, para lembrar que a vida é um presente temporário que deve ser vivido com honra e razão. Nos campos de batalha da fronteira do Império, rodeado pelo caos da guerra, pela peste, pelas traições e pelo peso colossal das responsabilidades, ele escrevia em suas meditações que a morte é o companheiro constante de todos os seres humanos e que a consciência desta realidade não deve paralisar, mas despertar para a virtude, para a ação correta, para a apreciação do tempo presente, porque nada do que temos é garantido, nada é eterno, e qualquer apego a posses, títulos ou relacionamentos é uma armadilha que conduz inevitavelmente ao sofrimento. A prática do Memento Mori, lembrar que vamos morrer, é, portanto, a ferramenta estoica para transformar o medo em disciplina, para converter a ansiedade sobre perdas e fracassos em vigilância sobre nossas escolhas e condutas, e para permitir que cada ação, cada pensamento e cada palavra sejam guiados pela razão e pela virtude, tornando o indivíduo capaz de enfrentar o incontrolável sem se quebrar. Ao integrar essa prática, Marco Aurélio nos ensina que a morte não é um evento distante, mas uma possibilidade constante, e que a consciência de sua inevitabilidade deve nos levar a viver como se cada dia fosse um presente único, um recurso finito, e que desperdiciar esse tempo em raiva, ressentimento, medo ou apego irracional é desperdiçar a oportunidade de desenvolver o caráter, a coragem, a temperança e a justiça, que são as verdadeiras fontes de felicidade e de força, não sujeitas ao acaso ou à fortuna. Ao imaginar o momento final, ao contemplar a finitude da vida, o estoico descobre que a maior perda não é a morte física, mas a perda da própria virtude e da integridade, e que toda preocupação com o futuro ou arrependimento pelo passado é inútil se a mente não estiver alinhada com a razão no presente. Marco Aurélio nos instrui a usar a lembrança da morte como uma régua moral e prática, perguntando a cada manhã e a cada decisão: se eu morresse hoje, estaria vivendo com honra? Estaria agindo de acordo com minha natureza racional? Estou permitindo que meu caráter seja moldado por minha virtude ou pelas circunstâncias externas? Essa prática não é morbosidade, mas clareza. Não é desespero, mas liberação. Pois ao aceitar a inevitabilidade da morte, todos os eventos externos, a perda de riqueza, a falência, a traição, a doença, perdem seu poder de nos quebrar, porque o estoico compreende que a verdadeira riqueza e a verdadeira segurança residem na virtude e na escolha consciente de agir bem, independentemente do resultado. O Memento Mori nos ensina também a urgência virtuosa. Não há tempo a perder com pequenas mesquinharias, raiva, críticas ou inúteis. Comparações, e cada momento se torna uma oportunidade de praticar justiça, coragem, temperança e sabedoria. O inquebrável não espera que o mundo seja perfeito, nem que os outros ajam corretamente. Ele apenas mantém a disciplina sobre sua própria mente e suas próprias ações. E ao fazer isso, cada desafio externo se torna um campo de treinamento para a alma, cada obstáculo uma oportunidade de reforçar a fortaleza interior. Assim, abraçar a morte é abraçar a vida em sua forma mais pura, mais intensa, pois quando se aceita que tudo é transitório e que nada nos pertence de fato, nenhuma perda, nenhum insulto, nenhuma tragédia consegue nos derrubar. E a mente se torna como uma cidadela impenetrável, onde a serenidade não depende de circunstâncias externas, e a liberdade não é um direito concedido, mas uma conquista diária.
Marco Aurélio nos lembra que a invulnerabilidade não é a ausência de perigo ou de dor, mas a consciência plena de que o tempo é finito. A morte é certa e a virtude é eterna, e que ao manter essa perspectiva, cada ação se alinha com a razão, cada pensamento se purifica do medo, e cada sentimento se molda para não ser escravo do acaso, tornando o indivíduo inquebrável mesmo diante do inevitável, vivendo com coragem, aceitação e clareza absoluta sobre a própria condição e sobre o único bem verdadeiramente seguro, a excelência de caráter, a liberdade interna e a razão que guia cada escolha, o retiro interno, a cidadela da mente. A última e mais poderosa prática estoica é a construção do retiro interno, a cidadela da mente, um espaço mental inquebrável que permanece intocado mesmo quando o caos do mundo externo ameaça nos consumir por completo. E é neste retiro que a liberdade verdadeira se manifesta, pois enquanto tudo fora de nós está sujeito à mudança, à traição, à perda e à imprevisibilidade, a mente treinada e disciplinada mantém seu núcleo intacto, sendo capaz de observar, avaliar e escolher suas respostas sem se submeter ao impulso ou à emoção. Marco Aurélio descreve esse espaço como um lugar de silêncio, clareza e autoridade interior, um ponto de retirada onde não importam as tempestades, as crises, os insultos ou os desastres, a alma encontra refúgio, e é ali que se aplica a tríade estoica de princípios fundamentais: a dicótoma de controle, a pausa e a virtude, que juntos constituem a base da invulnerabilidade, permitindo que cada julgamento, cada reação e cada pensamento seja filtrado pela razão, e não pelo medo, pelo apego ou pela opinião alheia. A dicótoma de controle ensina que a separação entre o que nos pertence de fato, nossas escolhas, nossas ações, nossos julgamentos, e o que está fora do nosso alcance, a opinião dos outros, as tragédias, a sorte, o tempo e a morte, é o alicerce da liberdade, pois ao reconhecer que nada que não seja nosso pode nos quebrar, dissolvemos a ansiedade e a dor antecipatória, enquanto a pausa, esse breve espaço entre o estímulo e a reação, nos dá poder sobre a emoção, evitando que a raiva, a tristeza, o medo ou a frustração nos manipulem, transformando a mente de um instrumento passivo em um leme firme que escolhe a direção. A virtude, finalmente, é a medida suprema. Cada ação deve ser guiada pelo critério da excelência moral, justiça, coragem, temperança e sabedoria, independentemente do resultado externo, e é através dessa prática diária e constante que o estoico se torna inquebrável, porque sua felicidade e segurança não estão em eventos fora de seu controle, mas na própria decisão de agir bem, na manutenção da integridade e na observação racional da realidade. Construir a cidadela da mente requer treino intenso e repetido, meditar sobre possíveis desafios, visualizar adversidades sem se deixar dominar por elas, cultivar a serenidade diante de críticas e insultos, aceitar as perdas inevitáveis com gratidão pelo que se experimentou e praticar o desapego dos resultados, de modo que cada tentativa, cada fracasso, cada dificuldade se transforme em uma oportunidade de fortalecer a disciplina interior e não em fonte de sofrimento. Ao acessar esse espaço interno, o indivíduo aprende a observar o mundo como um espectador consciente, reconhecendo que os acontecimentos externos, por mais dramáticos que pareçam, são apenas dados, impressões ou desafios que testam, mas não definem o seu caráter. É aqui, na solitude mental, que se desenvolve a verdadeira autonomia, pois mesmo cercado por caos, injustiça, dor ou morte, a mente pode permanecer serena, escolhendo respostas alinhadas à razão e à virtude, em vez de reações impulsivas ou escravizadas pelo medo. A cidadela da mente não é evasão, mas poder, não é indiferença ao mundo, mas domínio sobre si mesmo,
Um espaço onde o estoico pratica a liberdade definitiva, a escolha consciente de como viver e como reagir, a capacidade de permanecer inteiro, completo e funcional, independentemente das circunstâncias externas. E, ao integrar esta prática, percebe-se que a invulnerabilidade não é a ausência de desafio ou sofrimento, mas a habilidade de atravessar qualquer tormenta emocional ou externa sem perder o equilíbrio, mantendo a alma firme, o julgamento claro e a ação correta, tornando-se, em essência, uma fortaleza viva que nenhum insulto, perda, doença, morte ou infortúnio pode derrubar, pois o verdadeiro estoico compreende que a vida é transitória, o destino é imprevisível, mas a razão, a virtude e a liberdade interior são eternas, imutáveis e inquebráveis, e é neste ponto final da jornada, ao consolidar o retiro interno, que o indivíduo alcança o ápice da sabedoria prática, vivendo com consciência plena, ação justa e serenidade absoluta, transformando cada instante, cada desafio, cada adversidade em um treino para a alma e em uma demonstração viva de que, apesar de tudo o que pode acontecer fora de si, ninguém jamais poderá quebrar aquilo que foi cultivado com disciplina, clareza e razão dentro de si mesmo. A invulnerabilidade não é um dom que se recebe de fora, nem um estado de perfeição que se alcança de forma instantânea. É, acima de tudo, uma conquista diária, fruto de prática, disciplina e atenção constante à própria mente e caráter. E aqueles que buscam ser inquebráveis entendem que cada momento, cada desafio, cada pequena adversidade é uma oportunidade de fortalecer a alma e consolidar a fortaleza interior. Porque o mundo moderno, com suas distrações incessantes, julgamentos alheios, pressões sociais, perdas inesperadas e mudanças imprevisíveis, oferece constantemente testes para nossa resiliência. E é justamente nesses testes que a sabedoria estoica se torna tangível e transformadora, permitindo que, em vez de reagir de forma impulsiva, seja possível pausar, refletir e escolher em cada instante a ação que mantém a integridade, preserva a serenidade e cultiva a virtude, de modo que as dores externas, os insultos, as perdas financeiras, os fracassos amorosos, a morte, a solidão e até o desgaste físico ou a doença não tenham mais o poder de nos quebrar, pois o verdadeiro estoico compreende que aquilo que não está sob seu controle não merece sofrimento, que sua felicidade depende de sua própria razão e de suas próprias escolhas. E que cada situação desafiadora é, na realidade, um convite para fortalecer a mente, expandir a consciência e cultivar a liberdade interior. E é nesse entendimento que reside o núcleo da vida inquebrável. Agir bem, pensar com clareza e manter a paz mesmo diante da incerteza, transformando cada experiência em material para o crescimento, cada obstáculo em treino, cada dor em oportunidade de demonstrar domínio sobre si mesmo, porque a invulnerabilidade não significa ausência de dor ou ausência de desafios, mas sim a capacidade de atravessá-los, mantendo-se firme, íntegro e sereno, reconhecendo que a única coisa verdadeiramente nossa é a própria ação virtuosa, que não pode ser roubada, perdida ou destruída. E é com essa compreensão que a rotina diária se transforma em prática sagrada. Acordar e definir intenções de agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Observar cada reação, cada pensamento e cada julgamento ao longo do dia. Revisar à noite o próprio comportamento, analisando onde se manteve firme e onde cedeu à emoção ou à opinião alheia. E, acima de tudo, identificar cada momento em que se sofreu por aquilo que não podia ser controlado, para que, na prática, repetição
repetição após repetição, a alma se torne uma fortaleza sólida, resistente e autossuficiente, capaz de suportar qualquer tempestade, qualquer crítica, qualquer perda ou desilusão sem ceder ao desespero. E ao aplicar essas lições, compreender que a fragilidade é uma escolha e a invulnerabilidade é um hábito cultivado com disciplina, atenção e coragem. Portanto, o convite final é claro e urgente. Insira o tempero do desconforto voluntário na sua vida. Pratique a adversidade com consciência. Abrace a antecipação dos males. Fortaleça sua mente contra o insulto, o medo e a perda. Cultive a independência emocional. Viva com atenção à própria virtude e lembre-se sempre de que, apesar das incertezas, dos riscos e das dores inevitáveis da vida, existe um núcleo imutável dentro de você que ninguém pode tocar. E é nesse núcleo que reside a liberdade, a serenidade e a verdadeira força. E agora, com este conhecimento, a escolha é sua. Permanecer um ser frágil, moldado pelo acaso e pelas circunstâncias externas, ou dedicar-se diária a transformar cada desafio em treino, cada perda em oportunidade e cada instante em chance de reforçar sua cidadela interior, forjando assim um espírito inquebrável, capaz de atravessar qualquer adversidade com dignidade, clareza e paz. A sabedoria, enfim, só se torna real quando é praticada, e a invulnerabilidade só se manifesta quando a mente, o julgamento e a ação são treinados com constância, intenção e coragem, tornando-se uma rotina, uma filosofia viva, um escudo invisível que protege a alma. E ao aceitar este chamado, ao integrar estas práticas na vida diária, você não apenas entende o segredo que os estoicos usavam para se tornar inquebráveis, mas também passa a encarná-lo, vivendo com a força silenciosa de Sêneca, a dignidade imperturbável de Epicteto e a serenidade firme de Marco Aurélio, tornando-se, finalmente, alguém que não depende da sorte, da aprovação, do aplauso ou da fortuna para ser inteiro, alguém que, mesmo no olho do furacão da vida moderna, permanece de pé, invencível, guiado apenas pela razão, pela virtude e pela liberdade que nasce dentro de si. E este é o ponto de chegada desta jornada. A consciência de que você pode escolher a invulnerabilidade todos os dias como um hábito, como um estilo de vida, como uma fortaleza interna que nenhum infortúnio pode derrubar.